Olá, turma do terceiro ano. Bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês têm passado essa quarentena? Tranquilo? Hoje nós vamos estudar sobre projeto de vida, tá? Que é uma aula gravada para os terceiros e para o segundo de ano, para os terceiros Ds, ok? No caso seria o terceiro B1 e terceiro B2, que é uma turma só, entende? Ok? E o terceiro D1 e terceiro D2, tá? Nós vamos estudar hoje, que já é na segunda etapa que nós estudamos, a primeira etapa que nós estudamos foi Conheça você mesmo. Quem é você? Lembram das últimas aulas que nós discutimos, por exemplo, inclusive em sala de aula, que nós havíamos perguntado para os alunos, né? Conheça você mesmo, para que você faça escolhas assertivas, ok? Porque o sujeito, quando passa a conhecer a ele mesmo, ele é um sujeito susceptível a tomar decisões mais acertadas, ok? No que diz respeito à profissão, no que diz respeito a decisões muito importantes, que vão ser, assim, fatores determinantes na sua vida. Então, as pessoas que geralmente que pensam com mais sensatez, que conhecem a si mesmo, que passam a conhecer verdadeiramente os seus limites, são pessoas que geralmente tomam decisões mais acertadas e, por consequência, são pessoas que geralmente são pessoas mais bem-sucedidas, tá? Porque as decisões são dentro daquilo do que ele conhece de si mesmo. Bom, e aqui nós temos como podemos conhecer melhor, né? Como podemos nos conhecer melhor, tá certo? Aí nós temos aqui 4 características importantes, gente, que é importante, que são fatores que auxiliam no processo da auto-introspecção, né? Do autoconhecimento. Porque não basta apenas você se olhar no espelho, conforme nós já tínhamos discutido em sala de aula, olhar apenas o estereótipo, tá? Porque você não é aquele estereótipo que o espelho lhe mostra, ok? De cabelos longos, talvez de cabelos negros, ou de cabelos loiros, ou de cabelo ruivo, ou de pele morena, ou de pele parda, ou até mesmo de cabelo meio caracolado, tá? Aquilo é só um estereótipo que o próprio espelho reflete sobre o sujeito, mas na verdade o sujeito não é o estereótipo, a beleza externa. O sujeito que compõe o sujeito é a própria estrutura da personalidade, é aquilo que você é por dentro, tá? Aquilo que você é por dentro, de certa forma, ela se reflete um tanto também no aspecto físico também, porque de fato quando as pessoas estão tristes, obviamente a pessoa não vai mostrar um sorriso no rosto, obviamente vai mostrar um aspecto de tristeza, ok? Então vamos lá. Como podemos nos conhecer? Nós podemos conhecer de 4 formas, né? De diferentes 4 formas, tá? Primeiro, características. Segundo, sentimentos, tá? Segundo, interesses. E terceiro, moral. Você vai observar que características está associada praticamente a quê? São um conjunto de atributos físicos, tá? E psicológicos. Eu vou escrever aqui para vocês, para que vocês possam entender, ok? São características, deixa eu colocar aqui, são características, são o conjunto, são o conjunto de atributos físicos e psicológicos que nos diferenciam de outras pessoas. Tá? De outras pessoas. E fazem de nós seres únicos, tá? Fazem de nós seres únicos. Beleza? Bom, então, para nós nos conhecermos melhor, é preciso observarmos também uma característica muito importante,
que é justamente as características. As características são um conjunto de atributos, tá? De atributos físicos, alto, baixo, claro, né? Pardo, negro, moreno, cabelo liso, olhos claros, olhos verdes, alto, baixo, magro, esbelto, tá? E são essas características importantes que nos diferenciam de outras pessoas e que nos tornam também pessoas únicas, tá? Não existe, por exemplo, duas pessoas, ainda que as pessoas sejam, por exemplo, gêmeas, vamos dizer, gêmeos siameses, por exemplo, que são considerados como gêmeos idênticos, mesmo assim, mesmo as suas digitais, elas serão diferentes, tá? Em alguma forma, eles terão escolhas diferentes, talvez profissões diferentes ou até caminhos diferentes. Não necessariamente, porque o sujeito, em suas características psicológicas, eles são diferentes, são sujeitos únicos, tá? Não existe, por exemplo, sujeitos iguais, a não ser que fôssemos robôs. Se fôssemos robôs criados em série, aí sim nós seríamos provavelmente idênticos. Mas, como vocês podem observar, aqui são um conjunto de atributos físicos, tá? Atributos físicos e psicológicos, né? Quando falamos de psicológico, falamos do psique, tá? Falamos das estruturas da personalidade, ou seja, que está associada ao temperamento do sujeito. Tem sujeito que é mais pavio curto, já tem outro sujeito que é mais tranquilo, é mais sossegado. Esses são fatores, os fatores sociais e os fatores ambientais são fatores importantes e determinantes que determinam até que tipo de sujeito esse sujeito vai ser no seu meio social e também, de certa forma, vai estabelecer as suas relações sociais dentro dos seus grupos, né, sociais, ou chamado também, uma linguagem popular, de guetos. Guetos que eu falo são grupos que as pessoas procuram pessoas com quem mais elas se identificam, ok? Emos, punks, skinheads e outros grupos sociais também, pessoas de mesma cor, de pele, pessoas com os mesmos ideais, com as mesmas ideologias, com os mesmos pensamentos e com as mesmas crenças, beleza? Muito bem. Então, são atributos físicos que nos diferenciam, tá, de outras pessoas e nos fazem seres únicos, tá? Como eu havia dito, você é único na Terra. Não existe uma outra pessoa como você. Por exemplo, pode até coincidir de existir uma pessoa com o mesmo nome ou mesmo sobrenome, tá? Com o nome completo igual, mas não vai ser você. Vai ser uma pessoa totalmente diferente, beleza? Vamos lá. Segundo item. O segundo item apela para o sentimento. O sentimento também, gente, é algo muito importante que está associado à personalidade do próprio sujeito, tá? Vamos lá, o sentimento são respostas afetivas. Vamos lá, vamos colocar aqui, né? Deixa eu só apagar aqui um pouquinho, porque essa aula está sendo gravada e eu vou mandar para vocês. Fiquem tranquilos, tá? Deixa eu só apagar aqui. Bom, isso. Quem são eles? Quem são os sentimentos? Bom, de acordo com o nosso livro, sentimentos são respostas, tá? Deixa eu colocar aqui de vermelho, que é melhor, né? Deixa eu colocar aqui de vermelho. Então, são respostas, vamos lá, são respostas, aqui, são respostas afetivas, são respostas afetivas que nosso corpo e nossa mente nosso corpo e nossa mente geram ao interagirmos, tá, com outras pessoas.
com outras pessoas. Com outras pessoas e contextos. E contexto, acho que é o bastante. Aqui praticamente já define. Outros contextos, fique atento, pois eles indicam que nos faz bem e o que nos afeta negativamente, né? Bom, sentidos são respostas afetivas, tá? São respostas afetivas muito importantes, tá? São respostas afetivas. Afetiva, gente, está associado, do ponto de vista psicológico, está associado diretamente a pessoas a quem você ama, tá? A pessoa a quem você tem mais afinidade. Essa pessoa pode representar o pai, pode representar a mãe, essa pessoa pode representar um namorado, uma namorada, essa pessoa pode representar um amigo, uma amiga, pessoa que você tem afinidade, que você tem afetividade, tá? Necessariamente essa pessoa não precisa ser uma pessoa consanguínea, pode ser uma pessoa qualquer da qual você tenha se identificado. Bom, então os sentimentos são respostas afetivas que o nosso e nossa mente geram ao interagirmos com outra pessoa. Então você vai perceber que esse sentimento, para que ele se manifeste, um sentimento não se manifesta sozinho. Para que um sentimento se manifeste, ele precisa do apoio do outro, tá certo? Porque o sentimento ele precisa ser mútuo. Não existe sentimento, óbvio que biblicamente as escrituras dizem que nós devemos amar a nós mesmos, amar a Deus, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e amarmos a nós mesmos, tá? Amar um próximo como a nós mesmos. Então, uma forma de amar. Mas observe que o próximo sempre existe sempre o outro, porque não existe sentimento, por exemplo, isolado, uma pessoa que ama a si mesmo sem a presença do outro, né? Com exceção de Narciso, né? Da mitologia grega, que Narciso era um cara que se amava tanto que quando se olhou ao reflexo da água, que viu a sua beleza, acabou morrendo afogado. Não é nesse sentido, mas nesse sentido é quando a mente gera ou interagindo com outras pessoas e contextos sociais também, tá? É preciso que o ambiente também faça parte também dessa construção da afetividade, beleza? E isso vai também nos definir o que é positivamente e o que é negativamente para nós. É como se nós, no caso, ao construirmos, por exemplo, uma amizade, nós estivéssemos, por exemplo, também lançando sobre essa amizade um certo filtro para saber se realmente a pessoa merece ou não a nossa confiança e a nossa amizade, ok? Muito bem. A outra parte importante, gente, é o interesse, tá? Que é importante. Interesse é aquilo que desperta a nossa curiosidade. O que é interesse? É aquilo que desperta nossa curiosidade, né? Curiosidade, beleza? É aquilo que desperta nossa curiosidade e atenção, né? Curiosidade e atenção. E atenção, tá? E atenção, mas um complemento. E podemos desenvolver habilidades, ok? Podemos desenvolver habilidades, desenvolver habilidades podemos desenvolver habilidades relacionadas aos nossos interesses,
tá? Interessado aos nossos interesses. Bom, gente, é importante lembrar o seguinte: o que seria interesses? É aquilo que desperta, tá, nossa curiosidade. Ó, por que desperta nossa curiosidade? Porque nós somos feitos de razão, ok? Somos feitos de raciocínio. Beleza? Porque somos feitos de raciocínio. Então, se nós somos feitos de raciocínio, obviamente a curiosidade é algo que nos acompanha. É algo, vamos dizer, inato, que faz parte da própria personalidade do sujeito, ser curioso, descobrir coisas, pesquisar coisas. Então faz parte do próprio sujeito, principalmente se o sujeito tem uma certa consciência crítica. Por exemplo, se ele tiver uma certa consciência crítica, se for dada ao espírito da criticidade, com certeza é um sujeito que tanto ele terá muita dúvida, como ele é um sujeito também que fará também muitas perguntas, né? Como dizia René Descartes, que a única coisa que nós não devemos duvidar é da própria dúvida, beleza? Era um cara que examinava bastante e para ele a resposta que era dada pronta para ele não era o bastante. Ele ia examinar até que chegasse a algo que lhe convencesse, a uma verdade, a uma essência, até que lhe convencesse ao contrário, ok? Então isso está associado aos interesses, tá? É aquilo que desperta nossa curiosidade e atenção, tá? Atenção é muito importante. Quando fala isso, fala também da questão da profissão que você vai escolher para a sua vida, tá? O que você quer ser no futuro? Você quer ser médico, você quer ser engenheiro, você quer ser arquiteto, você quer ser nutricionista, você quer ser professor, entendeu? Então você precisa descobrir essas habilidades através dos interesses. É aquilo que desperta a nossa curiosidade e atenção. E podemos desenvolver dentro dessa escolha as habilidades. Porque há pessoas, por exemplo, que têm habilidades, mas ainda não descobriram ainda, não se descobriram ainda, porque elas conhecem pouco sobre si mesmo. Mas com o passar do tempo, que ela passa, por exemplo, fazer um processo de introspecção e passa a descobrir a si mesmo, então ele passa a descobrir também que tem habilidades que passa a aparecer dentro das suas atividades, ok? Então esse interesse é importante porque podemos desenvolver habilidades relacionadas aos nossos interesses, ok? Que habilidades são essas? Por exemplo, a prática. A pessoa, na verdade, quando vai para a universidade ou vai para uma escola técnica, ele aprende praticamente mais a parte teórica e pouca prática ele aprende. Então, a prática ele vai aprender no dia a dia, né? Exercendo a sua profissão, exercendo a sua formação. É justamente aí que vem, na verdade, o desenvolver das habilidades. Então ele vai se tornar um profissional eficiente, um profissional muito qualificado, porque além dele ter a parte teórica, né, que foi muito importante, que ele passou por um curso técnico, pela universidade, e agora ele vai ter a parte prática agora, né? Ele vai, na verdade, desenvolver as verdadeiras habilidades suas, e isso depende muito dessa característica importante, que é chamada de interesse, beleza? Vamos ao último ponto. O último ponto, chamado de valores, os valores estão muito associados à moral e está muito associado à ética, não necessariamente está associado à personalidade, está associado, na verdade, aos costumes, tá? O seu meio social que você vive. Vamos lá o que diz aqui. Bom, valores são princípios que valorizam e almejam, vamos ver aqui, deixa eu colocar aqui para vocês entenderem melhor. Valores são princípios que valorizam e almejam, deixa eu ver aqui, são princípios deixa eu apagar isso aqui, são princípios que valorizam e almejam em nossa vida
Opa, em nossa vida, tá? Eles dizem muito sobre quem somos, sobre quem somos, e o que queremos, e o que queremos, tá certo? Muito bem. Então, os valores, galera, são princípios, tá? Princípios por quê? Porque está associado a um princípio de valor moral, tá? Princípios são princípios, tá? Que está associado a valores morais e éticos, tá? Valores morais e éticos, tá? Valores morais e éticos, é o seguinte: o que seria moral? A moral é o próprio costume, tá? Na prática do cotidiano. E a ética, gente? O que seria a ética? A ética seria, vamos dizer, a teoria que fiscaliza a prática da moral. Tá? Por exemplo, digamos que o camarada cometa alguma coisa, alguma indecência contra a própria sociedade. Digamos que ele chegue numa sociedade em que seja necessário que tudo, por exemplo, digamos que ele chegue numa prática religiosa, por exemplo, onde todos os homens tenham que usar um adereço. Então, se ele for participante, por exemplo, daquela prática religiosa e não usar aquele adereço, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está sendo imoralmente ético para aquele costume. Porque, na verdade, a moral está associada ao costume na prática do cotidiano. É tudo aquilo que nós praticamos. E a ética, na verdade, ela é a teoria, é a vigilância, é aquela que vigia, na verdade, é como se fosse o seu subconsciente, o seu juízo, né? A sua consciência. Quando você faz alguma coisa errada, por exemplo, moralmente, então o que você tem dentro de si? O que? Você tem um juízo, né? Você tem, vamos dizer, a consciência que diz que o que você fez não foi correto. Então, por exemplo, se você atingiu alguém, se você machucou alguém, se você disse palavra grotesca com alguém, então a sua própria consciência vai trabalhando e você vai chegando à conclusão de que você não foi legal com aquela pessoa. Então você vai chegar para ela e pedir desculpa, vai tentar se retratar com aquela pessoa, tá? Isso é chamado de ética, entende? A moral, no caso, a falta de moral é a falta da educação, é da forma abrupta ou bruta, como você trata a pessoa, quando você destrata a pessoa, quando você é ignorante, você é descortês com a pessoa, entende? Então isso aí é falta de moral. Ou seja, é é uma forma de você faltar com um bom costume, onde as pessoas se tratam bem socialmente ou civilizadamente. Então, quando você trata mal essa pessoa no seu cotidiano, você na verdade está faltando tanto moral como eticamente. Então, a ética é uma forma de vigiar as ações da própria moral. Por isso que valores, na verdade, são princípios que valorizam e almejam em nossa vida, tá? Eles dizem muito sobre nós e o que nós somos. Por exemplo, pessoas mais educadas, você vai perceber que ela tem uma forma diferente de falar, uma forma diferente de tratar o outro. E uma pessoa mal educada, uma pessoa, por exemplo, de má índole, por exemplo, ela se demonstra muito pelos traços dela, porque é impossível e assim que as pessoas más elas consigam se esconder por trás de alguma roupa ou por trás de algum discurso, entende? Ainda que ele seja um bom ator, mas geralmente pessoas que têm muita experiência geralmente conhecem pelos traços, porque os traços denunciam um pouco da personalidade do sujeito. Então aqui nos valores são princípios que valorizam e almejam em nossa vida, tá? E almejam nossa vida. Eles dizem muito sobre o que somos, tá?
sobre o que somos e o que nós queremos. Então é isso aí, galera do terceiro ano, a aula que nós tínhamos sobre projeto de vida, tá? Como podemos conhecer melhor. Expliquei aqui, tentei explicar para vocês da melhor forma, espero que vocês compreendam essa letra um pouquinho pequena, vocês aumentam o zoom aí do celular de vocês, tá? Logo, logo estarei mandando para o grupo dos representantes de sala e eles vão te distribuir para a sala para que vocês possam ter acesso ao conteúdo, beleza? Muito bem. Agradeço a participação de todos, espero que todos se cuidem e essa é a nossa aula, tá? Resumido nisso, o que é? Como podemos nos conhecer? Podemos conhecer melhor, nos conhecer melhor nas características, no sentimento, nos interesses e nos valores, tá? Cada qual com seus respectivos significados, beleza? Foi bom para vocês, um abraço, até a próxima aula.